Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos conversar um pouco hoje a respeito do trabalho. E por que para muitas pessoas, para não dizer a maioria, o trabalho é visto como uma espécie de fardo. Não só no sentido do esforço necessário para desempenhar as atividades laborais, mas no âmbito das relações com as lideranças. É sempre uma relação atritosa. É claro que pode aparecer um ou dois que vai falar que discorda porque ama o seu trabalho e essa não é a realidade encontrada por ele. Só que essa percepção de arduidade ela é relativa com o nível de ingenuidade daquele trabalhador. Quanto mais ingênuo você é, menos você percebe o quão insalubre muitas das vezes é o ambiente que você se insere ali no âmbito profissional. E para que você torne essa realidade um pouco menos pesada, a gente vai entender ao longo desse vídeo, primeiro um pouco da base que forma essa nossa percepção e, em um segundo momento, uma espécie de guia de sobrevivência para que você tenha condições de adquirir algum nível de perenidade ao longo ali da sua trajetória profissional. A gente pode começar falando a respeito da própria natureza do trabalho, de algumas mudanças importantes que essas relações sofreram aí na nossa história não tão recente. Então, se a gente pega ali no período pré-revolução industrial, o trabalhador ele tinha uma espécie de participação em praticamente todo o processo de produção ou de construção daquilo que a gente entende por produto. E essa participação no fluxo completo ali da produção trazia um senso de sentido muito mais perceptível e muito mais objetivo para esse trabalhador. A partir do advento do capitalismo, do surgimento das fábricas e principalmente das linhas de produção, essa percepção de sentido começou a ficar menos óbvia, menos perceptível, porque, ao contrário da forma de trabalhar praticada anteriormente, agora o trabalhador não era mais proprietário de todo o processo de produção de um determinado bem ou serviço, né? Agora ele era uma parte integrante, muitas das vezes responsável por uma contribuição pequena do fluxo do processo de produção como um todo, e quanto menor é essa participação, ou quanto menos relevante é essa participação, maior é a dificuldade desse trabalhador de compreender o real valor daquilo que ele está fazendo. E por que é importante a gente entender essa questão da percepção de sentido? Porque isso é uma característica fisiológica do ser humano. O nosso corpo, ele tende a uma postura de preservação. É por isso que é mais fácil ganhar gordura do que ganhar músculo, né? E muito mais fácil perder músculo do que perder gordura, porque o corpo entende que ele precisa criar um método de armazenamento de nutrientes que, em um momento de necessidade extrema de sobrevivência, esse excedente vai ser útil para que você não morra. Para além desses exemplos aí da gordura, o nosso corpo tende à conservação de energia. Ele tende ao descanso, pelo mesmo motivo. Se eu não tenho necessidade imediata de gasto de energia, é preferível economizar essa energia para que eu venha a gastar caso eu venha a precisar. E aí talvez seja por isso que, se a gente fizer a pergunta, se você prefere sair de casa e ir trabalhar ou ficar em casa descansando, dificilmente você encontrará alguém que irá responder que prefere sair de casa para trabalhar. Porque existe essa tendência da conservação de energia, mas principalmente existe um problema que é a falta de motivação, né? A motivação é o que quebra esse interesse ou essa priorização pela conservação de energia.
A gente entende que realizar uma atividade é mais importante, mais interessante, e a gente decide pelo movimento ao invés da inércia, porque a gente compreende que existe um motivo, que existe um sentido. E é por isso que pode parecer uma conversa de coach, uma conversa da importância do sentido naquilo que você faz, mas é mais do que isso. É algo, como eu comentei, fisiológico, é algo natural. A gente precisa de sentido para que a gente entenda a necessidade de entrar em movimento. Então essas mudanças históricas relacionadas à questão do trabalho, elas ocorreram em relação à forma como a gente produz, e elas ocorreram também aí com o advento do capitalismo de um ponto de vista político e econômico. Então, hoje a gente praticamente não tem escolha senão se submeter a esse formato de trabalho. A gente vive em uma relação de consumo e parte dessa relação é legítima, uma vez que a gente precisa de bens e serviços para sobreviver, mas a gente não se restringe àquilo que é exclusivamente necessário para a nossa sobrevivência. Existe uma relação de consumo que excede, e para algumas pessoas excede até bastante, esse limite daquilo que é necessário. Bom, então o cenário fundamental aí para a gente continuar a nossa discussão está colocado a respeito do que a gente entende por trabalho, do porquê que às vezes o trabalho é entendido como mais árduo, às vezes menos. E aí agora vamos comentar sobre alguns elementos que são particulares da nossa realidade e, por fim, aí as posturas entendidas como necessárias para que você sobreviva de maneira minimamente saudável a esse ambiente ao qual você é necessariamente submetido. Então, se a gente avalia essa situação de um ponto de vista um pouco mais macroscópico, a gente percebe que o Brasil é um país subdesenvolvido e, como consequência disso, entre as consequências disso, a gente tem a ideia de que educação não é uma das questões mais valorizadas, nem do ponto de vista das políticas públicas, nem do ponto de vista do próprio indivíduo, no sentido de perceber a relevância do seu desenvolvimento intelectual. E o que isso acarreta? A gente acaba, infelizmente, estando imerso em uma cultura em que aparentar ser torna-se muito mais importante do que efetivamente ser. Para os poucos que não estão iludidos dentro dessa percepção equivocada e buscam para si um pouco mais de esclarecimento, é uma tendência natural absorver informação e procurar aprimorar as suas habilidades intelectivas, técnicas, mecânicas, manuais, para um melhor desempenho daquilo que você entrega como resultado do seu trabalho. Para as outras pessoas, ou para a maioria das pessoas, esse esforço não vale a pena. O que vale a pena é o esforço de desenvolver habilidades para se autopromover sem efetivamente ter construído previamente um conteúdo mais denso. E essa ideia de que o que é importante é parecer ser ao invés de ser, é uma ideia que permeia não só a parcela dos trabalhadores que estão buscando se inserir no mercado de trabalho ou estão na base da pirâmide ali em um organograma corporativo. Ela afeta todos os níveis, inclusive o nível daquele que vai selecionar as pessoas que trabalharão abaixo deles. E aí fica um pouco difícil de competir, porque aquele que investiu a maior parte da sua energia em construir um conhecimento sólido, em desenvolver habilidades realmente aplicáveis, ele fica muito menos brilhoso do que aquele que aprendeu a valorizar a sua imagem, que é infelizmente muitas das vezes vazia. Então cria-se um ciclo vicioso, aonde destaca-se aquele menos capacitado para entregar,
que daqui a algum tempo atingirá uma posição de gestão e mesmo entrando em um ambiente de trabalho juntamente com outras pessoas que escolheram o caminho do ser, esse brilho que propiciou a essa pessoa a contratação é o mesmo brilho que também provavelmente propiciará a promoção, em detrimento daqueles que brilham menos porque escolheram o caminho de saber mais. Como sobreviver a esse ambiente, a essa realidade que muitas das vezes pega a gente de surpresa, porque não é isso que as pessoas comprometidas em entregar excelência crescem ouvindo. A gente cresce ouvindo na escola que a gente precisa estudar mais para se tornar um bom profissional, porque o mercado de trabalho é competitivo e só haverá espaço para os melhores. Eu ouvia isso há 20 anos atrás, quando eu estava concluindo o meu ensino médio. 20 anos depois, que é mais ou menos o tempo de experiência que eu tenho ao longo de diversas empresas trabalhando, é que essa realidade não faz nenhum sentido, essa promessa não faz nenhum sentido, porque o que eu encontrei na minha jornada foi um ambiente, em sua grande medida, medíocre, permeado por pessoas que escolheram o caminho do parecer ser ao invés do caminho, que é utópico na prática, não deveria ser, mas acaba sendo o caminho do ser. Então, vamos lá, as posturas constituidoras aí de um guia de sobrevivência para que essa mediocridade se torne um pouco menos insuportável para aqueles que a percebem e permitam a esses um pouco mais de perenidade, uma vez que, como já foi comentado, não existe escolha. Eles são obrigados a se submeter a esse modelo de relação de trabalho. Então, a primeira postura que a gente pode trazer aqui como essencial para a sobrevivência no mundo do CLT é evite conhecimento. Parece absurdo, né? Mas ela é importante no sentido de que você precisa, na medida do possível, evitar o excesso de conhecimento multidisciplinar. Aquele conhecimento que é específico da sua atribuição laboral, saiba tudo sobre apertar parafuso, as melhores técnicas, os melhores procedimentos, as melhores ferramentas. Seja o melhor apertador de parafuso que você puder ser. E aí haverá valorização e reconhecimento para o seu perfil. Quanto melhor você apertar o parafuso e quanto menos você se desvia do ponto de vista de postura dessa sua tarefa, mais bem visto você é aos olhos da sua liderança. A partir do momento em que você expande o seu nível de esclarecimento, você começa a se dar conta do universo pobre em que você se encontra. E como que isso, em alguma medida, te impede de progredir, de alcançar os objetivos que você gostaria de alcançar. Então, é o velho ditado de que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Para dentro do ambiente corporativo, a ignorância pode ser uma espécie de dádiva. Então, passando para a próxima postura, evite apontar problemas. Também algo que soa como absurdo, mas aos olhos daquele que está preocupado em ser, está preocupado em construir algo que de fato é excelente, identificar problemas é algo extremamente positivo, porque a partir do momento em que você identifica problemas, você está descortinando a oportunidade de melhoria naquilo que você está trabalhando. Porém, não se esqueça do nível de mediocridade ao qual você está submetido. E dentro desse contexto, ao invés de você ser percebido como alguém que está fazendo uma contribuição positiva, muitas das vezes você passa a ser visto como alguém que está gerando exposição. Então, muito cuidado com essa postura de apontar problemas. Lembre-se que o apertador de parafuso que faz com excelência a sua atividade laboral, se desviando o mínimo possível dela, esse será o profissional valorizado. A terceira postura, para a gente comentar, tem um pouco de relação ainda com a questão de evitar apontar problemas,
mas ela tem um impacto num aspecto levemente diferente, que é evite ser criativo. É outra mentira que a gente cresce ouvindo, de que as empresas valorizam profissionais criativos com pensamento crítico, né? Não caia nessa conversa fiada, porque a questão da criatividade implica em você ser pioneiro, ser visionário na descoberta de uma solução que, aos olhos daquele que é medíocre, surge algum nível de inveja e surge algum nível de percepção, de ameaça, da mesma maneira como você era percebido enquanto um perfil apontador de problemas. Essa ideia de evitar a criatividade vai no sentido de que o criativo, ele entra naquela percepção de prego, de um prego que se destaca. E o ditado popular já diz que prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. Então a gente pode entender como uma postura necessária para que você tenha algum nível de salubridade na sua atividade laboral, evitar buscar ser uma pessoa criativa. A próxima postura é: evite métodos e padrões. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, por mais aparentemente valorizado que a adoção desses corpos de conhecimento possa parecer, a prática diz que no final das contas as coisas serão feitas da maneira como mais ou menos sempre foram feitas. Ainda como consequência daquela característica do subdesenvolvimento, da aversão à educação, métodos e padrões são corpos de conhecimento com nível de maturidade considerado elevado e raramente oriundos do Brasil. Costumam ser recomendações de ações, de medidas colocados em prática e aprovados ao longo do tempo em países com outro nível de concepção a respeito da educação e a respeito de algumas formalidades que definitivamente não fazem parte da nossa cultura. O apego a esses corpos de conhecimento, o apego a esses padrões, a essas boas práticas, é algo que inevitavelmente te trará um nível de frustração, porque a valorização dessas práticas não está ao alcance daqueles que parecem ser e que são a maioria. Então, entenda que essa empreitada de tentar propor e tentar implantar algum tipo de método ou padrão será algo que deverá ser desgastante e, na maioria das vezes, praticamente impossível. Então, partindo para a nossa penúltima postura aqui de sobrevivência, aceite trabalhar de graça. Não tem muito como fugir. O contexto no qual nós estamos inseridos, ele nos obrigará a isso. Seja por meio da necessidade de horas extras, muitas das vezes não remuneradas, para refazer trabalho cuja necessidade se deu pela falta de planejamento, pela falta do entendimento do que é ou não urgente, seja do fato de que muitas das vezes você precisará desempenhar, executar atividades que não deveria ser parte das suas atribuições, que são parte das atribuições de pessoas que muitas das vezes ganham um salário maior que o seu. Porque o entendimento do senso comum do nosso contexto é que o chefe é aquele que manda, o funcionário é aquele que obedece. Só que essa definição ela é muito pobre e ela é equivocada. O trabalho do chefe não é simplesmente mandar, não é simplesmente delegar. Existe uma natureza de trabalho que é pertinente ao gestor, de cunho tático, estratégico, que não cabe ao funcionário desempenhar. Cabe a ele desempenhar tarefas que, na maior parte das vezes, são operacionais. E esse esclarecimento, ele não é difundido de maneira ampla. As pessoas insistem em se apegar à ideia de que
o papel do chefe é mandar, o papel do funcionário é obedecer. Então, será natural o fato de que, muitas das vezes, você será mandado a fazer atividades que são de responsabilidade do seu chefe. Qual é a relação disso com trabalhar de graça? É trabalhar de graça a partir do momento em que você não está recebendo o valor adequado para desempenhar aquele tipo de tarefa. Na verdade, aquele tipo de tarefa exige uma remuneração compatível com o salário do seu gestor. E você não tem um salário equivalente ao do seu gestor. Então, se você está desempenhando uma atividade que a responsabilidade é de alguém que ganha mais do que você, então você está automaticamente fazendo um trabalho e ganhando menos do que o necessário para aquele trabalho, para aquela atividade. Parta do pressuposto de que isso é natural. Você, invariavelmente, precisará trabalhar de graça. Último item aí do nosso guia de sobrevivência: evite criar expectativas. Expectativas no sentido do reconhecimento e no sentido da valorização. Aprenda a moldar o seu estilo de vida dentro do patamar salarial que você tem no momento e parta do pressuposto que daqui para frente esse padrão não tende a mudar. Porque muitas das vezes é isso que acontece, no sentido de que se você cria expectativa com base em alguma forma de raciocínio lógico, a chance dessa expectativa ser frustrada ele é muito grande, porque o contexto no qual a gente está inserido não é baseado em raciocínio lógico. É baseado em vontades, em interesses que são operados por esses mesmos que simplesmente, ao invés de ser, apenas parecem ser. Não criar expectativa é uma atitude que fecha esse nosso leque aí de recomendações desse guia de sobrevivência ao universo do mundo corporativo, ao universo do CLT. Qualquer eventual melhora no futuro, você pode entender isso como um bônus, como um adicional, como um presente que veio mesmo sem você estar esperando. Ter a expectativa quebrada por algo positivo é muito melhor do que ter a expectativa frustrada por algo negativo. E como a probabilidade do negativo é maior, mantenha-se sem expectativas e qualquer coisa que surja de diferente do seu padrão atual é lucro. Encerramos aqui essa ideia do nosso guia de sobrevivência ao mundo corporativo, ao mundo CLT. Talvez você esteja pensando que a minha abordagem é muito pessimista, muito derrotista, de que as coisas na prática não são tão cruéis como eu estou colocando, eventualmente colocando. Pode ser que você tenha essa percepção. E esse tipo de percepção é muito mais comum quando você é jovem. Porque quando você é jovem, aquela questão que a gente comentou lá no início sobre sentido, ele é muito menos aparente. Quando você é jovem é muito fácil atribuir sentido, porque quando a gente é jovem a gente não tem nada, e qualquer coisa que a gente defina como objetivo a ser conquistado acaba cumprindo esse papel. Se eu não tenho um carro, eu posso dizer que a minha motivação para acordar cedo todo dia é comprar um carro, comprar uma casa. Só que a partir do momento em que você envelhece e você atinge esses objetivos mais supérfluos que foram definidos, você começa invariavelmente a se deparar com essa ausência de um sentido mais profundo e começa a se deparar com alguns dilemas e com alguns problemas de motivação para fazer aquilo que nós somos obrigados a fazer. Se você entende que a minha abordagem não condiz com a realidade, eu te diria que a sua percepção sobre a minha incoerência está fundada em algum nível de ingenuidade. Talvez por idade, talvez por falta de maturidade. À medida em que o tempo passar, à medida em que a experiência se impuser e à medida em que a maturidade chegar, você provavelmente perceberá
que aquilo que você foi doutrinado a acreditar na escola não é uma realidade e que um nível excessivo de idealismo será algo que contribuirá muito negativamente para a sua perenidade dentro do universo do mundo corporativo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.